Meu nome é Fernando, eu moro em Palmas, Tocantins, faço parte de uma ONG chamada Ecoterra, e que foi contemplada no projeto Enraizando, né, que busca trazer raizeiros. E aqui eu me coloco como aprendiz de raizeiro, né, participando de encontros de raizeiros em Pernambuco, participando de encontros de raizeiros em Goiás, tendo vivência com os conhecimentos tradicionais e com o uso da natureza para dela extrair as medicinas e a nossa cura. Mas na parte do rapé, nessa parte aqui, eu já venho ao longo de vários anos estudando, pesquisando, né? São mais de 22 anos trabalhando com povos indígenas. E aí a gente vai aprendendo, né, algumas coisas mais que outras. No caso do rapé, a gente foi aprendendo essas investigações, foi dando oficinas, ensinando as pessoas como aplica, como faz, como usa, para que serve. E esse vídeo tem um propósito de falar um pouquinho disso e de compartilhar esse conhecimento com as pessoas interessadas pelo tema. Na pegada do pandeiro, Ecoterra vai mandando, é um projeto que cura, é o projeto Enraizando, é a vida com a terra, com as raízes curando. A cura pelas raízes da farmácia da terra, desses nossos raizeiros que traz paz, não faz guerra, é cultura popular que o tempo nunca encerra. São raízes, são saberes, raiz medicinal deste povo que transmite esse saber ancestral, trazendo pro nosso corpo a saúde integral. Nossa flora é muito rica, nossa terra dá sustento, as plantas e seres vivos, água, fogo, sol e vento, traz o ar que nós respira na alma, contentamento. Nós estamos na busca do pau-pereira. O pau-pereira é uma das árvores nativas do bioma cerrado, da Amazônia. Tem também outros biomas, mas é uma das 10 árvores da farmacologia brasileira que tem uma função curativa de muita relevância. O pau-pereira ele chega a ter uma dimensão de tamanho, de porte médio de 10 a 20 metros de altura. As folhas são pequenas, não são muito grandes. A casca ela não é uma casca porosa, é uma casca mais lisa e é usado pelos povos indígenas para curar malária e outras doenças. Na medicina popular brasileira, no geral, ela é bem conhecida para gripe, para malária, para problemas do fígado, para problemas de DSTs, e a farmacologia brasileira, algumas décadas atrás, foi uma das primeiras plantas a estudada e dela é tirada uma substância chamada perenina. E inclusive era uma planta recomendada pelos médicos algumas décadas atrás. O pau-pereira, ele também tem um uso popular muito comum. Ele é um pau muito duro. Então cabo de enxada, cabo de ferramenta, geralmente se usa com pau-pereira, é um pau forte. Mas a gente vai tirar a casca do pau-pereira, que é onde tem as substâncias curativas fitoterápicas, para fazer o rapé, que na tradição indígena se chama tissunu. Vamos arrancar agora aqui ela. Então, o galho do pau-pereira é o que a gente vai usar. Toda vez que a gente for extrair um galho, uma folha, tem que ser com muito respeito com a planta. E quando é feito com respeito, com carinho com a planta que você vai usar, a planta entende isso também. Isso vai ter uma resposta lá no produto final, no caso, no nosso rapé. Ele vai ser um rapé que vai carregar um pouco desse respeito que a gente tem com a medicina e com a natureza. Então nós estamos na bateção do pau-pereira. A gente tirou o galho da árvore, a gente
desgalhou o galho, tirou os galhinhos mais finos, as folhas, e a gente traz o galho verde para fazer a bateção do jeito que eu estou fazendo. Para quê? Porque quando você bate a casca, ela vai se desprendendo, então você consegue tirar toda a casca dele com mais facilidade. Se você deixar secar, você vai ter que tirar no facão, e aí é mais trabalhoso e corre o risco de ficar parte da casca no pau pereira. Esse pau pereira, esse aqui tá seco, ele é um pau que também na capoeira você faz o berimbau, né? É um pau bastante resistente, e esse galho foi tirado na lua cheia, que é quando a seiva da planta está subindo, então ela está com bastante seiva, a casca está com bastante seiva. Você vai aproveitar melhor os nutrientes na hora de fazer a cinza dela e preparar o seu rapé. Outra coisa que é importante é você, quando for fazer a bateção, colocar uma lona, uma esteira limpa, porque aí você vai, né, a casca vai saindo e você vai juntando a casca. É bom ter um pauzinho de base também, você bota um pau de base. Então essas cascas foram retiradas do pau pereira na bateção. Agora a gente vai pôr ela no sol durante 3 dias, para que possa tirar toda a umidade dela e ficar mais fácil na hora de fazer a queima para transformar em cinza, além de absorver as substâncias do sol, que vai fortalecer o rapé. Esse é o pau pereira seco, por 3 dias no sol, pegando sol, e aí esse é o verde, quando pegar sol ele fica fechadinho assim. Quando você vai queimar, fica mais fácil de queimar para transformar ele em cinza. Reduz a quantidade de fumaça. Se você queima verde, dá muita fumaça. E se você queima seco, além de reduzir a fumaça, tem a vitamina D do sol, que vai fortalecer, né, o rapé, vai ficar mais forte. A gente vai acender o fogo nesse forno que foi feito por um amigo chamado Gerald, que antigamente e até hoje faz muito esse tipo de forno com lata de tinta. Bota barro no interior, bota uma grade, e eu estou usando a vela aqui apenas para ajudar a queimar aqui as madeiras, porque é um fogo perene. A cinza está se formando e vai ficando na base da panela, entendeu? E aí, à medida que vai queimando, virando cinza, você vai colocando mais cascas. Essa é a cinza do pau pereira. A gente tirou a cinza daquele pote de barro que a gente estava queimando a cinza queimando a madeira para virar cinza. E aí agora a gente vai preparar aqui o lugar que a gente vai fazer a peneiração dessa cinza. Então isso aqui, ó, isso aqui é a meia calça que você compra de mulher, tipo uma meia pequena, meia para mulher pequena. Você bota ela aqui, ela tá dessa cor aqui porque já foi passado outros rapé aqui, preparado nela. Então você vai botar a cinza e vai suavemente peneirar. De preferência um tecido de algodão, pode ser outro tecido, né? Mas tem que ser uma peneira fininha, porque ele tem que ficar bem fininho. Quanto mais fino, melhor para absorção, para aplicação. Mas também tem rapé grosso. Os indígenas têm vários tipos de rapé, em que o rapé é mais grosso. Agora a gente separa a cinza que foi peneirada num pote, de preferência de vidro, que possa, ou bem vedado, que não entre umidade, que não entre oxigênio, de preferência.
e a nossa cinza está prontíssima. Próximo passo, preparar o tabaco. Uma outra parte importante, que é a segunda parte desse momento, é comprar esse rolo, né, de tabaco. Né, você encontra em feiras, encontra em mercadão, né, onde vende produtos, né, naturais populares assim, né? Então tem vários tipos de fumo. Tem fumo mais, né, mais forte, tem fumo mais fraco, tem fumo mais claro, tem fumo mais escuro, tem fumo mais grosso, tem fumo mais fino. Tem fumo que é produzido, né, da forma tradicional de produção, convencional de produção, em que se bota veneno. Aí tem que tomar cuidado, de preferência fumo orgânico, né, e é difícil de encontrar fumo orgânico. E aí a gente pega o fumo, né, e vamos deschavar ele, vamos cortar ele em pedaços, né, fazer pequenos picoteamentos dele. A gente vai picoteando em vários pedacinhos. Aí depois de picotear o fumo, como picoteei aqui, a gente vai abrir, vai deschavar ele, deixar ele todo, né? Por quê? Porque a gente vai pegar esse fumo, igual o pau-pereira, a gente vai botar ele no sol, né? O pessoal chama o rapé de tabaco. Esse é um outro nome que chama tabaco, né, silo-monte. Por que chamam de tabaco? A maioria dos rapés, né, convencionais, a base principal era o tabaco e só o tabaco. Alguns só o tabaco. Então por isso que eles chamavam de tabaco. Aí depois que você abriu ele assim, ó, né, abriu ele desse jeito que a gente está abrindo, a gente vai colocar numa tampa, bota no recipiente para pegar sol durante 1 dia, 2 dias, se o sol estiver muito quente, né? Também existe outra forma de você poder deixar ele sequinho para poder pilar, que é torrando na panela, mas aí tem o ponto certo. Você não pode deixar queimar, é bem sutil, com muito cuidado. Mas eu prefiro fazer no sol porque a gente pega a vitamina D do sol. Bom, uma outra coisa importante para falar sobre o tabaco, a origem, né, os primeiros povos a usar tabaco foram os povos da América. Há alguns indicativos que provavelmente veio da região da Bolívia e foi descendo e entrando para o Brasil. E os povos indígenas do Brasil passaram, né, de forma bem generalizada a usar tabaco. Né? Aí quando os espanhóis, os portugueses chegaram aqui, eles aprenderam a fumar com os povos indígenas. A diferença é que os indígenas não tragavam, não levavam a fumaça para o pulmão, eles só pitavam, né? Eles traziam a fumaça para a boca e soltavam. Bom, mas voltando aqui para o nosso preparo de tabaco, a gente vai pegar esse aqui, vai botar no sol, vai secar e vai pilar no pilão. Né? Existe outras formas de pilar que os indígenas também fazem. Você pega um pano sem furos, um pano bem trançado de algodão e você vai pilando com porrete. Então aí a gente pila, né, o tabaco até ele virar um pozinho pequenininho, virar pozinho. Aí depois que ele virar um pó, você vai peneirar esse pó para só o pó mais fino ficar, que é esse que a gente vai usar. Aí você pode voltar aquele que sobrou da peneira para continuar pilando com mais tabaco quando você tiver. A gente já conseguiu deixar ele num ponto que dá para peneirar. Aqui é só um pouquinho, né? A gente vai fazer mais depois. Então já dá para peneirar isso aqui. Pronto, essa peneira aqui tinha a cinza do pau-pereira aí, por isso que tá branquinho, mas como a gente vai misturar tudo, não tem problema ser a mesma peneira.
esse é o tabaco peneirado. Agora a gente vai juntar esse tabaco peneirado com a cinza peneirada, vai pilar tudo junto e aí a gente vai ter o nosso rapé final. Bom, agora a gente está com os dois pó prontos. A cinza do pau pereira e o tabaco fino já peneirado. A gente vai botar nessa medida aqui, existem algumas medidas diferentes, aí vai depender, se você quer mais forte, você aumenta o tabaco. Se você quer não tão forte, você reduz o tabaco. O tabaco é o principal agente que dá a força, é o mais importante. Quase todos os rapés têm outras plantas, mas o tabaco é de base. Então, como eu falei, o rapé, o tabaco é a base, é o que dá força. Então você vai controlar isso com tabaco, mas também tem rapé sem tabaco, né? Esse rapé que a gente está fazendo tem o nome, é o Tissunu, que é o rapé com tabaco pau pereira. Eu vou colocar uma medida aqui de 50 a 50. 50% de tabaco e 50% de cinza. À medida que você vai fazendo, você vai experimentando e chegando no ponto. Ah, eu quero mais tabaco, eu quero mais cinza. Existem outras misturas que você pode fazer nesse tabaco aqui. Você pode botar semente de imburana, pichuri, noz moscada, buchinha, né? E aí você vai ter um rapé que ele vai ter uma função fitoterápica maior à medida que você vai compreendendo a função de cada uma dessas plantas. No tratamento de sinusite, de gripe, dor de cabeça. Depois que a gente juntamos tudo, agora a gente vai pilar junto para fazer com que haja uma junção maior das duas medicinas, duas plantas. Bom, agora a gente chegou na etapa final da produção do rapé. Então, geralmente a gente compra esses potinhos, mas tem vários tipos de potezinho pequeno para você dar de presente para alguém, para você viajar e tá fácil acesso. As pessoas vendem nesse potinho. Então, eu vou botar aqui o funil e vou botar aqui o rapé, né, demonstrativo. A gente fez uma pouca quantidade aqui, mais para explicar. E tá aí o nosso rapé pronto para ser usado. Tissunu. Então agora a gente vai falar sobre, né, na tradição indígena existem alguns instrumentos que são usados para aplicação no rapé. Então, em vez, como na medicina popular brasileira em geral, as pessoas vendem aqueles potezinhos comerciais e cheiram na mão, os indígenas usam aplicador. Então esse é o curipe e esse é o tipe. O curipe é um auto-aplicador, depois eu vou mostrar como funciona. E o tipe é quando você vai aplicar em alguém, aí ele vai com mais força, né, ele tem uma reação, né, que consegue alcançar o propósito daquela medicina naquele momento. Então esse é o aplicador que você aplica em outra pessoa e esse você vai aplicar em você, é o auto-aplicador. Eu vou mostrar aqui, né, e para aplicar o rapé também existem vários tipos de sopro. Então esse é um tipo de sopro, eu chamo de sopro do beija-flor, mas cada etnia, principalmente as etnias da Amazônia, da tradição pano, que são vários, né, Kaxinawa, Puyanawa, Kutanawa e diferentes outros, né, tem nomes diferentes para o sopro, mas em geral eu vou dividir em 3 tipos de sopro. Um sopro mais fraco e curto, um sopro mais longo, leve e forte no final, um sopro contínuo e forte. E, bom, da mesma forma que existe um jeito de aplicar, existe um jeito de receber. Então a pessoa que vai receber o rapé, uma aplicação, ela tem que estar, de preferência, com a coluna
né, ereta, ela tem que estar tranquila, ela tem que saber que o ideal é receber 2 aplicações, uma na narina e na outra seguida, para que as vias respiratórias fiquem limpas e para que ele possa agir de uma forma, né, como se fosse uma energia negativa e positiva no seu organismo. Então, num ambiente tranquilo e confortável, ela tem que estar bem, né, para receber. E aí, quanto melhor ela tiver para receber, mais o efeito positivo o rapé vai fazer. Uma outra forma de aplicar também é o auto-aplicador. E isso eu vou fazer um teste agora com o rapé que nós acabamos de fazer. Né? Vou aplicar para que vocês possam ver. O auto-aplicador, né, são 2 bambus, pedacinhos pequenos, em que um vai colocar na boca e o outro vai colocar no nariz. A parte que você coloca no nariz geralmente é um pouquinho maior, para que você possa alcançar o nariz ali. Então aqui, ó, coloquei o rapé, essa é a forma como os indígenas usam, né? Tem que estar sempre vedado. Quanto mais vedado e menos oxigênio ele pegar, mais durabilidade vai ter o rapé. E aí você divide no meio, né? Eu dividi aqui, ó, dividir no meio, porque você vai aplicar um na narina e outro na outra. Então, logo que a medicina ela entra, o rapé entra nas suas vias respiratórias, ele vai agir na mucosa. À medida que ele age na mucosa, né, aí você pode escarrar, espirrar e soltar toda a secreção que está ali, impedindo que você tenha uma respiração livre. Geralmente a gente tem o nariz mais entupido que o outro, a gente dorme com o nariz entupido. O rapé pode ajudar nisso, né? E uma questão assim importante é que toda medicina, tudo que a gente for usar, tem que ter um equilíbrio. Você não pode ficar usando muito. Se você usar muito aquilo que vai dar benefício, vai dar um malefício. Então você tem que ter esse cuidado, esse equilíbrio, como em qualquer coisa, como no açúcar, como no café, como no refrigerante, enfim, como em qualquer coisa que você faça. Tem que ter equilíbrio. Nada que é demais vai ser bom para você. E você, usando com equilíbrio, ele vai te dar um bom benefício, né? No sentido de concentração, no sentido, né, de um propósito, de uma meditação, de um foco em algo, ou mesmo para te ajudar em algum mal, assim, tipo gripe, né, sinusite, dor de cabeça. E chegando no final dessa prosa curativa, Raizeiro, obrigado pela iniciativa de contar sua história dessa lida produtiva. Aos mestres desse saber popular, vamos com enraizando nossa vida melhorar, empoderando os saberes, a saúde celebrar. Bom, a gente chegou no final da nossa oficina de rapé. A ideia do projeto Enraizando era falar um pouquinho do passo a passo, né, de como produz a medicina com qualidade. Né? Vídeo com a descrição que a gente está fazendo agora sobre rapé, não tem, não vi ainda na internet. Né? Da forma detalhada, mostrando pau pereira, mostrando o tabaco, mostrando os preparos, mostrando as medidas, mostrando como aplica, mostrando como recebe. Detalhadamente assim, a gente não tem na internet. Então a gente queria disponibilizar, né, esse conhecimento que tem uma origem ancestral indígena, mas que está disponível para todas as pessoas interessadas. Né? E é muito comum o uso do rapé na cultura popular brasileira. Rapé, esse nome, é um nome francês, ele é tão popular e começou forte a ser difundido ali na região de Manaus, né, pelos não indígenas, e os franceses, que eram os colonizadores daquela região, né, ali usavam muito o rapé, né, era um elemento chique, as pessoas usavam nas festas, nos eventos, né, e atualmente vários jovens e, né, várias pessoas estão, né,
né, respeitando e aprendendo com os povos indígenas, e o rapé está sendo difundido de uma forma bastante grande, né, e geralmente usado, inclusive, de uma forma vulgar. Então a gente está mostrando o jeito certo de usar, né, usar uma medicina que é bem feita, bem preparada para que ela possa cumprir a função de curativa dela e não fazer o inverso, quando você compra uma medicina que é feita de qualquer jeito. Então fica aí a dica, o aprendizado, né, para esse uso medicinal do rapé, e quem tiver interesse, né, pode entrar em contato, né, eu faço parte de uma ONG chamada Ecoterra, né, eu sou um indigenista, trabalho com a questão indígena há mais de 22 anos, né, venho trabalhos acadêmicos da faculdade, trabalhos ligados a movimentos sociais e trabalho de busca de aprender mesmo as medicinas e compartilhar esse conhecimento. Isso é importante não só para aumentar o respeito aos povos indígenas, mas sobretudo para respeitar a nossa origem étnica que foi negada no processo de colonização. Então, quando a gente usa a medicina e conhece a história raiz, a gente dá valor para essa raiz indígena dos primeiros habitantes da América, que estavam aqui antes dos não indígenas, europeu e africanos. Precisa dar valor para esse povo, que nasceu aqui como nasceu o pau-pereira, como nasceu o jatobá, como nasceu o piqui. Então a importância desse ensinamento, dessa partilha desse conhecimento, é para que a gente possa dar valor às nossas raízes ancestrais negadas no processo de colonização. Nós vamos nos despedindo, nessa vida vão mandando, nessa jornada da vida Ecoterra recitando, junto com os raizeiros muitas vidas vai salvando.